Vamos lá então. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isso porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme, como se visse o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Hebreus, capítulo 11, versículo 23, fomos até o 29, meditando a palavra de Deus na carta aos Hebreus, este capítulo 11. Então, toda vez que falar agora do capítulo 11 da carta aos Hebreus, você vai recordar que este capítulo se refere ao tema da fé. É o capítulo talvez o mais longo, eu acho, da carta aos Hebreus, porque ainda tem mais pela frente. Nós vamos até o versículo 40. São 40 versículos neste capítulo 11, todo ele falando sobre o tema da fé. Uma grande catequese que nós temos acompanhado, uma grande catequese que nós temos seguido neste dia, nesses últimos dias, né? Falando então sobre a fé. E agora, o autor da carta vai aprofundando ainda mais o tema sobre a fé na figura de Moisés. Moisés como um homem de fé. Nós conhecemos muito bem a figura de Abraão, ou Abrão, como um homem de fé. Agora também aprofundamos aqui um pouquinho a história de Moisés, que não é menos importante que a história de Abraão. Aliás, na fé de Moisés, aqui nós somos convidados a meditar, recordarmos a Páscoa, a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, mas também vamos meditando a Páscoa de Cristo. Olha só, ele lembra aqui que Moisés foi tirado da água. Assim que foi recém-nascido, seus pais não quiseram matá-lo, como era a ordem naquela época do faraó. Depois, como adulto, ele não ficou com os privilégios de fazer parte da realeza como um filho adotivo, preferiu ficar no meio do povo e sofrer as consequências. E depois ele coordenou, como um grande estadista, como um grande profeta, o povo através do deserto, enfrentando as dificuldades, enfrentando os desafios que o deserto apresentava. Moisés seguiu com fé. Que nós também possamos atravessar o deserto, possamos atravessar o mar, vivendo a nossa fé. Senhor, nós te amamos e tu és o nosso grande amigo.